Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje, nós vamos começar o nosso estudo sobre a tabela periódica. Pessoal, vamos tentar entender por que essa tabela, que reúne todos os 118 elementos químicos conhecidos na atualidade, é chamada de tabela periódica. Os cientistas, os químicos descobriram que os elementos apresentam regularidades, características semelhantes com certa frequência. É mais ou menos como quando nós vamos ao supermercado. Quando nós vamos ao supermercado, nós sabemos que nós vamos encontrar determinado produto num determinado setor. É o caso, por exemplo, dos produtos de limpeza, que estão reunidos, agrupados no seu setor, os produtos de padaria também num setor separado, e assim nós temos grande facilidade de encontrar aquilo que nós estamos buscando. Esses produtos que estão no mesmo setor, eles vão ter o quê? Características semelhantes. E a mesma coisa vai acontecer com os elementos químicos aqui na nossa tabela periódica. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhada aqui então na tabela periódica. Em primeiro lugar, eu quero que vocês percebam que essa tabela que eu trouxe é uma tabela bem simples. Ela apresenta basicamente para nós duas informações principais. Uma delas aqui é o símbolo representando o elemento, como no caso aqui do boro, que é representado pela letra B maiúscula, e também o número atômico, que nós já sabemos das últimas aulas, que representa o número de prótons de cada um dos elementos. E vocês devem estar se perguntando, professor, eu já vi tabelas periódicas bem mais completas do que essa. Por exemplo, que trazem o nome do elemento, que trazem o número de massa, a massa atômica dos elementos. E por que então que nós vamos trabalhar com uma tabela mais simplificada? Porque nós não sabemos quais são as informações que virão na tabela da sua prova. Então, a maioria das provas hoje traz uma tabela periódica e essas tabelas costumam variar de prova para prova. Não variar aqui, claro, na posição, no número atômico dos elementos, mas variar a quantidade de informações que são apresentadas. Por isso nós vamos sempre aprender a extrair o máximo com o mínimo de informações. E aí eu já garanto para vocês que com as nossas aulas aqui, vocês serão capazes tranquilamente de resolver qualquer questão referente à tabela periódica, independentemente se a sua prova traz uma tabela mais ou menos completa. Claro, também nós sabemos que cada prova vai trazer todas as informações necessárias para a resolução do exercício. Então aqui com o nosso curso, vocês estarão bem tranquilos, vocês poderão ir com tranquilidade fazer a prova de vocês, sabendo que vocês têm todo o conhecimento para extrair o máximo de informações da tabela que eles apresentarem. Já adianto para vocês, por exemplo, que no caso do Enem, o Enem não traz tabela periódica, não tem problema nenhum. Eles também vão cobrar esses conhecimentos que nós estudamos aqui, mas eles vão, é claro, no corpo da questão, fornecer todas as informações necessárias para a resolução dessa questão. Tá legal, pessoal? Então, vamos nos concentrar aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aqui da tabela periódica. Percebam então, pessoal, que a tabela periódica ela é dividida em 18 colunas, que também são chamadas grupos, e em 7 linhas, que são conhecidas como períodos. Nós temos então 7 períodos e 18 grupos. Quando eu falar período, eu sempre estarei me referindo às linhas horizontais. E quando eu falar grupo, coluna ou família, nós estaremos nos referindo aqui às linhas verticais. Percebam ainda que nós temos aqui duas séries, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que ficariam aqui no sexto e no sétimo período, respectivamente, da terceira coluna ou do terceiro grupo. E já já nós falaremos um pouquinho mais do porquê que essas duas séries de elementos aqui, com 15 elementos cada uma, está apresentada do lado de fora da tabela. Vamos começar entendendo o que é que nós podemos extrair da informação sobre os períodos. Lembrando que os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. Cada período corresponde a um nível de energia. Viram então que não é coincidência nós termos 7 períodos na tabela periódica.
se nós temos no total 7 períodos de energia já conhecidos, já preenchidos pelos átomos que nós conhecemos atualmente, nós temos que ter esses átomos, então, esses elementos agrupados, reunidos em 7 períodos, onde cada período vai representar uma camada, um nível de energia. E aí vocês vão saber, vão poder ter a certeza de que todos os elementos num determinado período têm a sua camada de valência, a sua camada mais externa naquele nível de energia. Vamos ver isso com mais detalhe. Então, pessoal, nós temos 7 períodos na tabela periódica e cada período corresponde a uma camada, a um nível de energia. Lembram-se que nós vimos que os níveis de energia eles eram representados por letras maiúsculas, indo de K até Q. Então, aqui nós temos os 7 níveis de energia, cada um correspondente a um período da tabela periódica. E lembrando apenas que nós temos sempre um número quântico associado a cada nível de energia. Também bem fácil, o nível 1 de energia tem número quântico principal igual a 1, variando então de 1 até 7, algo que nós já vimos lá nas nossas aulas sobre os números quânticos. Esses aqui são os números quânticos principais. Vamos ver um exemplo, então? Vamos fazer a distribuição aqui do potássio, que tem número atômico 19, e nós sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons, não é isso? Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Além disso, nos átomos que são eletricamente neutros, nós temos o número de prótons igual ao número de elétrons. Portanto, o potássio tem 19 prótons e também 19 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica para o potássio? Só lembrando, pessoal, na primeira camada nós vamos ter 2 elétrons, não é isso? Então, nós vamos ter ali um S2. Na segunda camada nós teremos 8 elétrons, então 2S2, 2P6. Na terceira camada, 18 elétrons, então 3S2, 3P6, 3D10. E na quarta camada, nós teremos 32 elétrons, então 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Nós poderíamos continuar, claro, até a sétima camada, mas não será necessário aqui para a distribuição do potássio. Olha só, então o potássio começa a sua distribuição de acordo com o diagrama de Linus Pauling aqui em 1s2. Então vamos colocar ali 1s2. Depois nós temos 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3s2. Olha só, pessoal, já distribuímos 4 mais 6, 10, 12 elétrons, faltam 7. Então, nós vamos ali ao 3p6 e depois seria o 4s2. 3p6, só que agora, pessoal, no subnível 4s, eu não tenho mais 2 elétrons, não é verdade? Eu já distribuí 4 mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. E eu só tenho 19 no potássio. Então, falta apenas 1 para nós colocarmos aqui no subnível 4s. Perceberam, então, que a camada 4 é aqui a nossa camada ou nível de valência. Então, vamos anotar aqui. Essa é a nossa camada de valência. Nós também poderíamos chamar a camada 4, olha só, de camada N. Então, no caso do potássio, a sua camada mais externa é a camada N, que é a quarta camada. Então, pessoal, eu agora tenho a certeza que o potássio tem que estar onde? Tem que estar no quarto período da tabela periódica. E eu ainda vou mais longe. Logo, logo nós veremos que pela terminação aqui em S1, nós também saberíamos em qual coluna, em qual família nós vamos encontrar o potássio. Mas vamos deixar isso para nós vermos na sequência. Vamos primeiro ver se nós acertamos e vamos ou não encontrar o potássio ali no quarto período. Olhando aqui a nossa tabela periódica, olha só. Nós temos 1, 2, 3, quarto período e olha ali o potássio com número atômico 19 aqui no quarto período, conforme nós tínhamos previsto. Viram só? É muito conveniente agrupar os elementos, então, aqui na tabela periódica, porque fica bem fácil encontrá-los.
pela distribuição eletrônica do potássio, que nós vimos que termina em 4s1, nós sabemos já a qual período ele pertence e nós realmente encontramos ele ali no quarto período. Vamos ver mais um exemplo? Vamos fazer agora, pessoal, a distribuição aqui para o átomo de ferro. O ferro tem número atômico 26, então ele tem 26 prótons e, portanto, 26 elétrons, já que ele é neutro. Fazendo a distribuição, então, lembrando, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 e, de novo, até a quarta camada será suficiente aqui para o átomo do ferro. Então, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. Fazendo a distribuição aqui agora, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. E aqui, pessoal, olha só, nós já distribuímos 4, 10, 12, 18, 20 elétrons. Faltam 6. Aqui no subnível 3D cabem até 10 elétrons, mas nós só temos 6. Então, nós vamos encerrar a distribuição em 3D6. Percebam agora, pessoal, que nós continuamos tendo a camada 4 ou a camada N como aqui a nossa camada ou nível de valência, não é isso? Só que agora nós temos aqui o subnível 3D, ele vai ser agora o subnível mais energético. E agora, pessoal, será que o ferro estará no período 3 ou no período 4? No terceiro ou no quarto período da tabela periódica? Lembrem-se disso, o que vale é sempre a camada de valência, a camada mais externa do átomo. No caso do ferro, a sua camada mais externa é a camada 4. Então eu garanto para vocês que nós vamos encontrar o ferro lá no quarto período da tabela periódica. Perceberam, então, que alguns elementos da tabela eles possuem o seu subnível mais energético fora da camada de valência. E nós também podemos prever isso apenas olhando para a tabela periódica. Vamos ver então se nós encontramos o ferro lá no quarto período. Olha só, 1, 2, 3, quarto período. E olha aqui, com o número atômico 26, nós encontramos o ferro. E aqui, pessoal, eu trouxe então para vocês um resuminho sobre os períodos, apenas para vocês terem aí no material de vocês, tá legal? Então aqui nós temos o número de elementos em cada período, indo de 2 elementos no primeiro período até 32 no sétimo período. Nós temos aqui sempre o primeiro e o último elemento de cada período e a camada, o nível de energia mais externo dos átomos naquele período, variando da camada K até a camada Q. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre as famílias. Olha só. Então, quando nós falamos de grupos ou famílias, nós estamos falando aqui das colunas ou das linhas verticais. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que no caso dos grupos ou famílias, nós temos grande similaridade entre os elementos que estão nas mesmas colunas, ou nos mesmos grupos, ou nas mesmas famílias. A tabela periódica traz 18 grupos ou 18 colunas. Mas existe, pessoal, uma outra classificação, que é a classificação em famílias, que não é recomendada, não é adotada pela IUPAC. A IUPAC é um órgão internacional que normatiza toda a nomenclatura referente à química. Então a IUPAC não recomenda o uso das famílias. E por que é que nós vamos então estudar aqui também as famílias? Porque pode aparecer na prova de vocês. Algumas provas não estão atualizadas e podem ainda cobrar esse conhecimento. Então nós veremos que nós temos as famílias divididas em dois grandes grupos. As famílias dos grupos A, que vão ser os elementos representativos, e as famílias dos grupos B, que são os elementos de transição.
E aí, pessoal, quando nós falamos dos elementos representativos, nós vamos ter a semelhança máxima entre os elementos de cada família. Então, para as famílias dos grupos A, nós teremos grande similaridade entre todos os elementos daquelas colunas. E aí, essas colunas também terão nomes característicos. Vamos ver juntos? Olha só então, no caso aqui da família 1A, nós temos aqui os metais alcalinos. Então fiquem tranquilos, no próximo slide eu tenho tudo isso anotado para vocês. Peço apenas que vocês prestem atenção agora aqui na tela, olha só. Então a família, o grupo 1A, é a família dos metais alcalinos. 2A são os metais alcalinos terrosos, e aí nós vamos lá para o grupo 3A. Os grupos 3A, 4A e 5A não têm um nome característico. Eles são chamados pelo nome do primeiro elemento da série. Então, no caso aqui da família 3A, nós vamos ter a família do boro. Já a família 4A é a família do carbono. A família 5A é a família do nitrogênio. E aqui sim, das famílias 6A até 8A, nós voltamos a ter nomes especiais. A família 6A é a família dos calcogênios. E a família 7A, a família dos halogênios, e por último a família 8A é a família dos gases nobres ou gases raros. Além disso, pessoal, então, eu quero mostrar para vocês que é bem fácil nós entendermos como converter o número das famílias para a nomenclatura atual adotada pela IUPAC. Olha só, quando nós falamos das famílias 1A e 2A, é bem fácil, são os grupos 1 e 2. E aí, a partir da família 3A até a família 8A, nós vamos somar 10 para saber qual grupo eles pertencem. Então, a família 3A, 3 mais 10 é do grupo 13. A família 5A, 5 mais 10 é do grupo 15. E, é claro, a família 8A, 8 mais 10 é do grupo 18. E além do grupo A, nós temos aqui todos os elementos do grupo B que aparecem aqui nessas colunas que são mais baixas aqui da nossa tabela. Já já nós falaremos mais sobre eles. Vamos então ver aqui, primeiramente, os elementos representativos, que são aqueles elementos das famílias A. Então, como eu disse para vocês, no grupo 1, ou 1A, nós temos os metais alcalinos, no grupo 2, os metais alcalinos terrosos. O grupo 13, que representa a família 3A, é a família do boro, grupo 14, a família do carbono, grupo 15, a família do nitrogênio, grupo 16, os calcogênios, grupo 17, os halogênios e, por fim, o grupo 18, nós temos os gases nobres ou gases raros. E aqui, pessoal, tem a informação mais importante sobre os elementos representativos. Para os elementos representativos das famílias A, o número da família representa o número de elétrons da última camada. Então é importante que nós tenhamos em mente que isso aqui vale apenas para os elementos representativos, esses elementos aqui que ficam nas famílias A. Vamos ver aqui o exemplo, por exemplo, do enxofre. O enxofre tem número atômico 16, então nós sabemos ele tem 16 prótons e também 16 elétrons. Fazendo a distribuição aqui para o enxofre, nós vamos ter o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. E aqui, pessoal, já é suficiente para nós distribuirmos os 16 elétrons do enxofre. Olha só, então. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E aqui nós já distribuímos 2 mais 2, 4, mais 6, 10 elétrons, com mais 2, 12 elétrons. Faltam 4 porque o enxofre tem 16. E no próximo subnível, o 3p caberia até 6 elétrons, mas nós só temos 4. Então nós vamos terminar a distribuição aqui em 3p4. Pessoal, então olha só, aqui nós temos os 16 elétrons do enxofre. O que eu disse para vocês? Eu disse que no caso dos elementos representativos, o número de elétrons na última camada é o mesmo número da família. Qual é a última camada aqui do enxofre? A última camada do enxofre
é a camada 3. Então, nós já sabemos que o enxofre estará no terceiro período da tabela periódica, porque ele vai até a camada 3, a sua camada de valência. E ele tem, olha só, 2 mais 4, ele tem 6 elétrons na última camada, na camada de valência. Se ele tem 6 elétrons, ele vai ser da família 6A, ou se preferirem, lembram-se, 6 mais 10, do grupo 16. Vamos ver se nós acertamos e se nós vamos encontrar o enxofre lá no terceiro período, na família 6A? Olhando então aqui, pessoal, olha só, 1, 2, terceiro período, vamos lá para a família 6A e olha só, aqui está o enxofre com número atômico 16. 1, 2, no terceiro período do grupo 16 ou da família 6A. Perceberam, pessoal, que é muito conveniente, então, classificar os elementos aqui na tabela periódica? É como fazer compras. Nós podemos ir direto lá na prateleira onde estão os produtos, os elementos que nós queremos. E aqui nós já então conhecemos como localizar o período e também a família de muitos elementos. Pronto, agora que nós falamos então um pouquinho sobre os elementos representativos, que são os elementos das famílias A, vamos falar agora um pouquinho sobre os elementos de transição, que são esses elementos aqui das famílias B. Eles são então os elementos de transição. Nós precisamos lembrar que quando nós falamos aqui dos elementos de transição, a série dos lantanídeos, com 15 elementos, e a série dos actinídeos, com também 15 elementos, fazem parte dos elementos de transição e estão aqui na terceira coluna ou na família 3B, os lantanídeos no sexto período e os actinídeos no sétimo período. Agora, pessoal, olha só algo que confunde bastante a maioria dos alunos. Quando nós falamos dos elementos de transição, nós temos uma outra divisão, que são os elementos de transição externa, são aqueles que estão aqui no corpo da tabela periódica, que são apresentados no corpo da tabela periódica. Já os elementos de transição interna, eles são apresentados aqui do lado de fora da tabela periódica. Algo, então, que pode confundir bastante, na verdade. Os elementos que são apresentados dentro da tabela periódica são os elementos de transição externa. E os elementos que são apresentados fora da tabela periódica são os elementos de transição interna. Então, não se confundam aí, porque isso pode aparecer na prova de vocês. Eu quero também mostrar para vocês, pessoal, que na terceira coluna, na família 3B, os dois últimos elementos aqui dessas séries, ou o último elemento de cada série, estariam aqui na coluna 3. E já já vocês vão entender por que eu quero falar isso para vocês. Agora vamos ver como seria a tabela periódica se nós não tivéssemos os elementos de transição fora delas. Ficaria muito grande, mais difícil da gente localizar os elementos. Por isso, então, que se optou por apresentar esses elementos do lado de fora. E são 15, vão sempre aqui, claro, do lantanídeo e do actinídeo, até esses dois últimos elementos, o lutécio e o laurêncio. Veja só que os dois últimos elementos, ou o último elemento de cada série, eles estão aqui na terceira coluna. E já já vocês vão entender que isso fará uma pequena diferença na distribuição eletrônica desses elementos. Vamos então entender, pessoal, quando nós olhamos a tabela periódica, será que nós também podemos saber como terminará a distribuição eletrônica dos elementos? Podemos sim. No caso aqui das famílias 1A e 2A, que correspondem atualmente aos grupos 1 e 2, nós temos a distribuição eletrônica terminando no subnível S. Já no caso das famílias 3A até 8A, ou dos grupos 13 até 18, a distribuição eletrônica vai terminar no subnível P, com exceção do hélio. O hélio que está aqui em cima, ele possui apenas 2 elétrons, então no caso dele, ele também terá sua distribuição eletrônica terminada no subnível S. Quando nós falamos aqui dos elementos de transição externa, então atenção, aqui dentro estão os elementos de transição externa. Eles têm
a sua distribuição terminada no subnível D. E por fim, na série dos lantanídeos e dos actinídeos, esses elementos têm a distribuição terminada no subnível F, com exceção do último elemento de cada série, porque esses dois elementos aqui, eles estão aqui na coluna 3B, e como nós vimos, esses elementos todos terminam a sua distribuição em D, o mesmo então vai acontecer com esses dois últimos elementos aqui das séries dos lantanídeos e dos actinídeos. Vamos então, pessoal, entender rapidamente como nós podemos prever a distribuição eletrônica agora dos elementos na tabela periódica. Nós vimos então que para as famílias 1A e 2A, nós temos a distribuição terminada no subnível S, e nós sabemos que cada período representa um nível energético. Então, nós sabemos, por exemplo, que no caso aqui do hidrogênio, que é o primeiro elemento, ele está no primeiro período, ele tem a distribuição terminada no subnível S e vai ser sempre S1. Por quê? Porque nós sabemos que para as famílias representativas, o número de elétrons na última camada é igual ao número da família. Então, na família 1, nós teremos apenas um elétron na última camada. Já que nós teríamos o 2s1, o 3s1 e assim sucessivamente. Nós podemos então colocar aqui como ns1, ns1, a distribuição eletrônica de todos os elementos da família 1A, sendo que N representa o período. Então aqui, na sétima camada, ele vai ter a distribuição terminada em 7s1 e assim por diante. No caso da família 2A, nós teremos então ns2. Todos os elementos então terão aqui o número do período e aí a terminação em S2, porque eles possuem 2 elétrons na última camada. Continuando ainda nos elementos representativos, na família 3A eu não vou ter apenas 3 elétrons na última camada, como eu já preenchi o subnível S, aqui nós vamos ter Np1. No caso aqui da família 4A, nós teremos Np2, porque 2 elétrons aqui no subnível P mais 2 elétrons no subnível S dão os 4 elétrons da camada de valência dos elementos aqui da família 4A e assim sucessivamente, até quando nós chegarmos aqui nos gases nobres, na família 8A, que nós teremos então a distribuição terminada em Np6, porque 6 do subnível P mais 2 do subnível S correspondem aos 8 elétrons na camada de valência aqui dos gases nobres. E o que é que acontece, pessoal, aqui para os elementos de transição? Os elementos aqui de transição externa, nós sabemos, eles têm a distribuição terminada em D. Então aqui nós vamos ter o quê? D1, D2, D3 e assim sucessivamente até chegarmos aqui ao D10. Agora, quando nós falamos das séries dos lantanídeos e dos actinídeos, nós sabemos que a distribuição vai terminar em F. Então nós teremos sempre nas primeiras colunas F1, F2 e assim sucessivamente até nós chegarmos aqui ao F14 para completar o subnível F. Lembrando, é claro, que o último elemento de cada série, como eles estão aqui na coluna 3B, eles também vão ter a sua distribuição terminada em D1. Por último, vamos lembrar a exceção aqui do hélio. O hélio, embora esteja aqui na coluna 8A, ele não tem 8 elétrons na sua última camada. Ele só tem 2 elétrons no total. Então ele vai ter a sua distribuição aqui em 1s2. Essa é a distribuição dos 2 elétrons que o hélio possui. Pessoal, viram então quantas informações nós podemos extrair aqui da tabela periódica? Olha só, na maioria dos cursos, os professores não se aprofundam tanto assim como nós estamos fazendo aqui. Eu quero trazer para vocês o máximo de informações possíveis. Mas o que é mais importante disso tudo que nós falamos? É vocês saberem
o caso dos elementos representativos, tá joia? Então, nas famílias 1A e 2A, a distribuição termina em S. Nas famílias 3A até 8A, a distribuição vai terminar em P. E aí, o número de elétrons total na camada de valência é o número da família. Então, a família 5A vai ter 5 elétrons na camada de valência, 2 no subnível S e mais 3 no subnível P. Então, nós sabemos que a distribuição eletrônica ali vai terminar em S2P3, porque ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Sabendo aqui os elementos representativos, é mais do que o suficiente para sua prova, mas foi importante a gente também dar uma olhada que a tabela periódica nos permite trazer diversas conclusões e fazer muitas inferências sobre os elementos a depender da posição que eles ocupam na tabela. Pessoal, vamos ver um exemplo aqui então? Qual elemento possui distribuição eletrônica terminada em 5s2, 4d10, 5p3? Nós temos dois caminhos para resolver esse exemplo. Um deles é fazer a distribuição eletrônica completa e o outro é ir direto para as informações mais relevantes. Olha só, qual é a camada de valência desse elemento? A camada de valência é a camada 5, não é isso? Então nós sabemos que ele está lá na camada 5, então no quinto período. Além disso, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 2 no subnível S e mais 3 no subnível P. 3 mais 2, então, são 5. Então, se ele possui 5 elétrons na camada de valência, nós sabemos que ele vai ser da família 5A ou, se preferirem, do grupo 15. Então, nós vamos encontrar esse elemento no quinto período da família 5A. Vamos tentar, então, primeiro localizar dessa maneira com que nós vimos? Na família 5A, no quinto período. Não esqueçam que tem um período aqui em cima com o hélio e o hidrogênio. Então, aqui é o período 1, 2, 3, 4, quinto período. E aqui, pessoal, nós temos o antimônio. Olha só, as letras que representam esse átomo são bem diferentes do seu nome e é importante guardar alguns deles, nós traremos outros na próxima aula. Então, o antimônio ele está aqui na família 5A, no quinto período. E olha só, ele tem número atômico 51. Vamos tirar a prova fazendo a distribuição completa do antimônio? Então, aqui nós temos a distribuição, o fim da distribuição eletrônica do antimônio, e nós já vimos lá que ele tem número atômico 51. Vamos fazer a distribuição e ver se realmente, quando nós distribuímos 51 elétrons, nós chegaremos a essa configuração eletrônica? Então, utilizando o diagrama de Linus Pauling, pessoal, vamos aqui, olha só. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p6, 6d10 e, finalmente, 7s2, 7p6. Pronto, aqui nós temos o diagrama completo. Vamos agora distribuir, então, 51 elétrons lá do antimônio. Olha só, pessoal. Começamos aqui com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Vamos ver quantos nós já distribuímos? Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, 30, 36, 38, mais 10, 48. Para 51 faltam 3. O próximo subnível seria o 5P. E aqui nós vamos colocar apenas o 5P3.
Então nós temos agora 51 elétrons distribuídos. E olha a terminação, pessoal, indo aqui do 5s2 até o 5p3. Exatamente como nos falou ali o exercício 5s2, 4d10, 5p3. Perceberam, então, que com 51 elétrons nós vamos realmente ter aqui o antimônio, que é representado aqui pela sigla Sb, e ele tem 51 elétrons, conforme nós vimos pelo seu número atômico, que também é 51. Vamos então resolver um exercício que caiu no Enem, pessoal. Olha só. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico, representado pela letra Z maiúscula, igual a 41, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, que tem um número atômico igual a 41, e Tântalo, com número atômico igual a 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A questão nos pergunta o seguinte: a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a quê? Nós vimos que os elementos de uma mesma família, de um mesmo grupo, que estão então na mesma coluna, eles possuem grande similaridade física e química. As propriedades físicas e químicas desses elementos são muito parecidas, porque eles têm a terminação da distribuição igual, eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Vamos ver então aqui quais as opções que a questão nos trouxe? Então a letra A nos diz que a similaridade das propriedades químicas e físicas se deve a esses elementos terem elétrons no subnível F. Não, pessoal, olha só. Quando nós falamos aqui do nióbio e do tântalo, eles não estão no subnível F, tá vendo? Lembram-se, aqui os elementos de transição externa, eles têm a distribuição terminada no subnível D. Nós vimos então que aqui tanto o tântalo quanto o nióbio vão ter a sua distribuição terminada no subnível D, que será o seu subnível mais energético. Então não é o fato deles terem elétrons no subnível F que vai trazer então essa similaridade entre eles. A letra A está incorreta. Letra B. Então, aqui diz que essa similaridade se deve a eles serem elementos de transição interna. Não, pessoal, muito cuidado. Eles são elementos de transição externa. Olha só, o nióbio aqui com o número atômico 41 e o tântalo com o número atômico 73. Dentro aqui no corpo da tabela, eles são elementos de transição externa. Nós temos, portanto, a letra B, na letra B, mais uma afirmativa incorreta. Letra C. Então, essa similaridade se deve a eles pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Perfeito, foi exatamente isso que nós vimos. Elementos do mesmo grupo ou da mesma família têm a maior similaridade nas propriedades químicas e físicas. Vamos ver as últimas duas afirmativas que devem então estar incorretas. Letra D diz que é por eles terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Olha só, pessoal, no caso aqui do nióbio, ele tem a sua camada mais externa no nível 5 e o tântalo no nível 6. Então não é 4 e 5, mas sim 5 e 6. Nós poderíamos ter chegado também a essa conclusão se não tivéssemos aqui a tabela periódica para consultar, nós poderíamos ter chegado a essa conclusão fazendo a distribuição eletrônica desses dois elementos. E nós veríamos então que o nióbio tem a sua camada de valência na camada 5 e o tântalo na camada 6. Então aqui também mais uma afirmativa incorreta. E a letra E nos diz que é por eles estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente.
Mais uma vez a informação incorreta, né, pessoal? Olha só, eles são elementos de transição. Os metais alcalinos são os metais aqui da família 1A e os metais alcalinos terrosos são os elementos aqui da família 2A. Lembrando apenas, pessoal, que o hidrogênio está fora dessa classificação. Ele é tão diferente que ele não entra em classificação nenhuma. Embora ele esteja aqui na família 1A, o hidrogênio ele não é um metal alcalino, tá joia? Ele tem uma classificação diferente dos outros elementos aqui na sua família. E com isso, pessoal, nós vimos também que a letra E está incorreta e nós mantemos o nosso gabarito letra C. Viram só, pessoal? O Enem também cobra o conhecimento da tabela periódica, mesmo sem fornecer a tabela para consulta. Como resolver, então, um exercício de tabela periódica no Enem? Nós teríamos que ter feito a distribuição do nióbio e do tântalo, e aí nós saberíamos, lá pela terminação da distribuição, qual a camada de valência e, portanto, a qual período esses elementos aqui pertencem. Também saberíamos como é que terminaria a distribuição deles, saberíamos que a distribuição deles não termina em S, então eles não são metais alcalinos nem metais alcalinos terrosos, eles têm a distribuição terminada em D, no subnível D. E aí nós já saberíamos que eles são elementos de transição externa e conseguiríamos então ter resolvido aqui todas as afirmativas que nos foram apresentadas. Tentem resolver aí vocês agora pela distribuição, vejam se vocês, sem olhar a tabela, conseguiriam ver que as outras afirmativas, com exceção da C, estão todas incorretas, apenas olhando a distribuição desses dois elementos. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.